Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Valeu. Mas vamos ainda pegar uns ganchos aí na fala de Nilo. Quando Kardec chega a Paris, ele encontra a moda do magnetismo, não é? Ele, que era um homem de vanguarda, ele também se associou àquele grupo de trabalhadores para examinar a questão do magnetismo. Ele se convenceu de que havia realmente um fluido que perpassava essas energias, e ele também, na transição do magnetismo para a era da mediunidade, ele percebeu que havia uma mediunidade curadora, porque ele conhecia os métodos do magnetismo. Começava por uma relação, tomava-se as mãos do paciente, passava 5, 10 minutos naquela relação para sentir o fluir das energias. Existiam processos de cura. E Kardec percebeu que alguns indivíduos, independente daqueles processos, realizavam curas maravilhosas. Então, ele que já conhecia a mediunidade, ele vai estabelecer isso de que havia uma potência oculta. Essa potência oculta são os espíritos, os benfeitores espirituais. Dizia mais ele, até muitas vezes quando o magnetizador não evoca ou não se dá conta dessa potência oculta, porque os espíritos são muito caprichosos. Eles não vivem a reboque das decisões humanas. Se ele acha que o magnetizador, mesmo sem estar contando no seu processo com a ajuda, se eles entendem que o necessitado, o usuário, o cliente, como é que a gente chama, tem merecimento, eles vão potencializar aquela ajuda. E então, você vê, como é que funciona isso? O Nilo já falou. Comunicação de Mesmer vai explicar que os espíritos derramam. Aí, no caso, Conrado, é um exemplo que está no Missionário da Luz, é um espírito. Derrama, impondo as mãos sobre a médium e comunicou-lhe radiosa corrente de forças. É só para demonstrar o fato. Então, Kardec vai dizer que os magnetizadores podiam curar, agindo mais, dentro do método, eles levavam a resultados terapêuticos dentro de processos, muitas vezes, mais demorados. Eram verdadeiros sistemas de tratamentos. Kardec era magnetizador. E foi por isso que aventou-se no movimento espírita que ele era médico. Ele era magnetizador. Como os magnetizadores tinham essa arte de curar por princípio fundamental, cogitou-se que Kardec era médico, sem efetivamente sê-lo. Então, a gente vai... E Kardec, ele ficou surpreso com o resultado da influência espiritual. E ele chega a fazer uma conta. É claro que é uma conta empírica, né? Ele não fez nenhuma experiência de laboratório, que na época não os havia. Ele fez... Essa potência espiritual pode centuplicar os efeitos. Então, multiplicar por 100 os efeitos, se ele vai dizer no Livro dos Médiuns. E ele teve uma grande sabedoria. Ele disse que um amigo dele, segundo Canuto de Abreu, era o Barão de Dipotê, esse amigo dele, está organizando um sistema, e ele não se envolveu com isso. Ele não passa para o movimento espírita nenhum sistema de passe, se assim, se assado. Ele abstém-se, teve a grande sabedoria. Ele, sendo o discípulo do Barão de Potê, ele poderia, naturalmente, colocar aquela metodologia, aquela sistemática, mas ele ficou mais impressionado
com essa questão dessa potencialização no processo da cura. Mas a gente não pode esquecer as origens históricas do magnetismo. Mesmer, quando fez a sua tese, ele, naturalmente, foi, vamos dizer assim, ele foi mal compreendido pelo seu governo, não é? E ele recebeu duas propostas, ou uma proposta com duas opções. Ou você renuncia à sua tese, ou você abandona a Áustria. Ele, que era um cientista, um amante do conhecimento, ele naturalmente prefere abandonar a sua terra natal, vai para a França. A França, na época, era o berço do conhecimento, o berço da cultura, era ali que as coisas aconteciam, o pensamento se irradiando de uma forma generosa. E ali ele vai começar o seu trabalho. Na verdade, ele percebeu, a tese dele, é que havia no universo um circuito de forças. Tudo estava entrelaçado e o ser humano funcionava como um ímã. O ser humano era um ímã. Os metais irradiam, os vegetais irradiam, os seres vivos têm magnetismo, o ser humano tem um magnetismo animal. Mas ele não sabia como essas coisas funcionavam. Quando chega a Paris, ele começa a fazer experiências e curando. Então, ele cria uma tina, o baquet. Era um negócio curioso, saíam hastes de metal, de ferro, os doentes ficavam em volta daquela tina de carvalho, dentro da tina tinha água, tinha peças de metal, porque ele achava que ali era, vamos dizer assim, o top da tecnologia da cura, a tina de Mesmer. As pessoas entravam, às vezes, em convulsão, segurando aquelas peças metálicas. Entravam em convulsão, seja pela sugestão, ou seja, pelo magnetismo que se estabelecia, ou seja, por uma associação das duas coisas. O certo é que Mesmer teve sucesso com curas e, sobretudo, com o pessoal da corte de Luís XVI. Conta a história que Maria Antonieta tinha uma grande enxaqueca e se curou segurando o baquet de Mesmer. Mas a evolução do magnetismo não ficou na tina. Aquilo era uma percepção superficial. Nenhuma ciência nasce pronta. E aí começou outros experimentadores. Veio o Barão de Puységur, ele começou a desenvolver um processo de cura. Ele era um homem muito bom, generoso, e aí entra o que Nilo fala, a potencialização da bondade humana é um dos fatores mais poderosos do magnetismo. E os pobres começaram a também procurar o Puységur para receber os benefícios. E ele começou a curar, e a procura era tão grande que ele magnetizou uma árvore. E muitos pobres se curaram. Ele foi a Paris e magnetizou uma árvore em pleno Champs-Élysées. Tal o prestígio do Barão de Puységur com relação às questões do magnetismo. Porque realmente tudo pode ser impregnado. Quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, o pano estava magnetizado, estava permeado daquelas energias. Então, a gente vai ver que o magnetismo entrou num processo de evolução. E começaram os processos. E verificaram que não havia mais necessidade de tina, de colocar nada, e descobriram o magnetismo humano. As permutas humanas de pessoa para pessoa eram muito significativas. E eles desenvolveram sistemas de cura, processos de cura, que alguns deles passaram para a posteridade
é isso que a gente vai... Isso só foi uma preparação, como os magnetizadores curavam. Primeiro, eles curavam através das imposições. As imposições está aí, imposições à distância. Mas, no início, eram imposições físicas, pelo toque. Tocava no paciente em determinados pontos. E aí tinha imposição palmar, imposição com os dedos, e começaram a desenvolver uma série de observações. Depois eles descobriram que as imposições à distância, o que é a distância? A 10 a 15 centímetros do corpo, talvez um pouco mais, eles perceberam que, curiosamente, as imposições à distância eram mais potencializadoras. Isso foi muito bom, porque passou às tradições espíritas que vieram depois, que o passe à distância, a ação à distância, era tão boa ou melhor do que os toques, do que o toque há um problema do prurido, das nossas sensibilidades, eram verdadeiros tratamentos, tinham que deslocar as mãos sobre as vestes das pessoas e de percorrer as mãos vários toques. Então, foram fazendo um processo de crescimento de compreensão, mas não havia entre os magnetizadores uma, vamos dizer assim, uma homogeneidade. O sistema de Pissegui, o sistema de Poté, não era o mesmo de La Fontaine, não era o mesmo de outros. No movimento do magnetismo, tiveram essas mesmas briguinhas que a gente vê, às vezes, na doutrina espírita. O meu jeito de fazer é melhor, a minha forma é mais competente. Então, E Kardec, observando todas essas coisas, ele abstrai-se de passar para o movimento espírita recomendações. Então, nós estamos falando das imposições à distância. A imposição era, efetivamente, apresentar a mão, apresentar os dedos, a mão, para o processo da cura, da passagem da energia animalizada de um doador para uma pessoa que ia receber o benefício. Depois eles perceberam que eles faziam imposições aqui, aqui, aqui. Então, se passar a mão num só movimento, é como se tivesse várias imposições em movimento. Então, o conceito de passes à distância é o conceito de imposições em movimento. E surgiram ao longo do tempo, passaram para o movimento espírita através dos livros traduzidos pela FEB, alguns autores, talvez o mais antigo deles, um livro, como é o nome que eu me esqueci? Eu tenho 2 exemplares em casa, mas ele volta na minha mente. Memória de idoso é assim, viu? De vez em quando ela dá um... Então, eles passaram essas situações mais genéricas, os passes longitudinais, que é um deslocamento de cima para baixo, em determinadas zonas do corpo, lentamente ou com mais um pouco de velocidade. Os passes de grandes correntes, que são longitudinais ao longo de todo o corpo. Os passes rotatórios, que são movimentos volteando, ou no sentido da direita para a esquerda, ou no sentido ao contrário. E as insuflações, que era o passe, a transmissão do magnetismo através do sopro. Nós magnetizamos as pessoas como? Nós magnetizamos com as mãos, pelo princípio das pontas. Toda ponta é canalizadora
e focalizadora de energias. Magnetizamos pelo olhar, quando a gente olha alguém com misericórdia, quando a gente olha alguém com ternura, como eu estou olhando o Nilo, que eu amo muito, e Marcelo e Andréia, nós estamos magnetizando. O olhar é um poderoso... Todos sabem o poder magnético dos répteis, né? A cobra magnetiza a vítima. Então, o olhar magnetiza. Então, se descobriu que o sopro, naturalmente, quando a pessoa tem uma alimentação muito rica, mas não é só a alimentação, que é um processo de fora, é o processo de dentro, uma boca acostumada a amar, a ternura, a palavra de misericórdia, ao contato, a necessidade de transformar a sua voz num instrumento do amor, pode se magnetizar. Então, são esses 3 instrumentos. Então, esses passes passaram ao movimento espírita. As insuflações, eu não sei se houve alguma experiência, eu não conheço nenhuma experiência de casas espíritas no passado, modernamente, é muito difícil, embora a gente veja no livro Os Mensageiros, uma experiência e tratamentos de insuflação no mundo espiritual. E também os movimentos as formas de dispersão, imposição dispersa, o passe transversal, o passe perpendicular. Então, nós não vamos fazer esses passes aqui. Para a gente, isso é cultura, nós estamos apresentando historicamente como o magnetismo curou, foi um movimento, vamos dizer assim, divino, inspirado por nosso Senhor Jesus Cristo, para passar essa informação que nós somos dínamos geradores de energia, para que a gente compreendesse como funcionam as coisas no universo das curas. Mas isso estão em vários livros. A Federação publicou alguns deles. Nós estamos somente trazendo essa questão para dizer como chegou isso ao universo dos homens e como chegou a Kardec a percepção da mediunidade curadora, como essas coisas eram potencializadas pela ação dos benfeitores espirituais. Então, o passe na casa espírita não pode prescindir da assistência da espiritualidade superior. Não pode prescindir dessa cooperação dos amigos da espiritualidade. Porque, se Kardec está certo, eles centuplicam os efeitos e os resultados. É claro que Kardec não botou em nenhuma máquina para contar isso, mas ele ficou surpreso, espantado, porque ele era um magnetizador, ele era acostumado a viver os processos. E ele diz que os magnetistas curam se conduzirem o processo adequadamente. Então, eles ajudam, aliviam a dor, aliviam o sofrimento. Então, os benfeitores espirituais têm, muitas vezes, inspirado. E a gente, então, fazendo essa exposição para ver as origens, a história do magnetismo na Terra. E Kardec vai dizer também que o magnetismo abre praticamente as portas para o espiritismo. As coisas vêm no seu devido tempo. O espiritismo não poderia vir antes do magnetismo. O magnetismo é como se as inter-relações entre um e outro são muito grandes. Isso Kardec vai explicar. Então, depois desse movimento de cura magnética, o magnetismo enveredou por outros caminhos, se descobriu o transe sonambúlico através do magnetismo, se descobriu, Brede descobriu o hipnotismo, a capacidade de associar esse fluido com a sugestão para levar os indivíduos a estados alterados de consciência, abrindo caminho para a chegada do espiritismo.
Então, a gente não nega essa origem. Agora, na nossa casa, a gente simplifica os processos para que a gente não esteja tão preocupado com a técnica a ponto de esquecer efetivamente o que é fundamental. Há algumas técnicas mínimas, algumas casas usam. Na nossa casa, a gente usa técnicas mínimas, mas a gente não acha que, no nosso momento, para nós, é necessário que a gente se envolva no processo da nossa transformação íntima, no nosso esforço, e para incluir muitas pessoas no Ministério da Ajuda, a fim de que, muito preocupados com os complexos sistemas de cura, a gente possa estar, vamos dizer assim, perdendo a espontaneidade para o processo da doação. Mas algumas técnicas podem permanecer muito úteis ao trabalho de socorro aos necessitados. Temos que estar atento. Nós, mulheres que usamos excessos de adereços, as pulseiras, não deixando de considerar para o homem o relógio, porque como o passe ele tem um movimento, então esse movimento deve estar isento de barulho. Então temos que ter atenção a esses aspectos de apresentação para que não venham a comprometer a técnica que vamos estar aplicando. Então, observando, né, nós temos aí a sintonia, o sentido das correntes, a proteção do campo magnético e o ritmo. O que é esta sintonia? É exatamente este primeiro momento que nós vamos estabelecer de relação com aquele indivíduo que vai receber o passe. A sintonia, ela começa, se o indivíduo vem para uma reunião doutrinária e depois ele vai para um passe, ele já está iniciando este processo de sintonia. O indivíduo que vem para o atendimento fraterno, depois ele toma um passe, a leitura, a prece, já é um estabelecer de sintonia. Mas a sintonia também, ela se traduz no momento que o passista ele se dirige para aquele que vai receber e estabelece essa relação de proximidade, esse contato maior, que é exatamente para que, estabelecendo esta sintonia, esse fluxo das correntes, porque há uma troca de energias, né? Há um direcionamento de energias daquele que vai estar aplicando e o indivíduo que recebe, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente chama de sentido das correntes. Essas correntes em nosso corpo, elas funcionam de cima para baixo. Nós sabemos que temos o que chamamos de corpo astral, que são os plexos ou chácaras, que são esses os verdadeiros comandos da energia do nosso corpo. E o nosso chácara coronário, que é justamente esse localizado no centro da nossa cabeça, é o verdadeiro direcionador destas energias. Então, ele é que, recebendo os fluidos, vai estar redirecionando para o restante do corpo. Não significa que não podemos fazer aplicações localizadas nos chácaras, né? Essa é uma experiência que nós não vivenciamos, mas que também pode ser levada em consideração, mas precisamos entender que existe esse sentido das correntes e essa proteção do campo magnético. O que é esta proteção? O passista ele tem o seu campo e aquele que vai receber tem o seu campo magnético. No momento que nós fazemos este movimento para a retirada daqueles fluidos, temos que seguir essa corrente sem estar invadindo esta corrente, esse campo magnético do que está recebendo, para não provocar um turbilhão
de energias. Este retorno que nós fazemos do movimento das mãos, ele tem que ser um retorno para o centro, porque a corrente magnética, esse sentido, está ao redor do nosso corpo. Então, se nós fazemos esta retirada de fluidos de energia, no momento que nós retornamos, nós temos que vir pelo centro, porque não estaremos invadindo o campo do outro e estaremos buscando este fluido, este fluxo das correntes do nosso corpo. E o ritmo que se estabelece é exatamente aquele ritmo que nós temos no passo a passo daquilo que nós executamos no nosso passe. Então, a nossa técnica ela vai iniciar com este contato, com esta sintonia, com esta relação que nós estabelecemos. Esta relação, esta sintonia, ela tem um tempo relativamente rápido. Quando fazemos a imposição das mãos, seja no chácara coronário, seja nessa região lateral da nossa cabeça, este é o momento de estar estabelecendo essa harmonia, essa sintonia, esta relação. Se nós levamos muito tempo, se esse passe é individualizado, porque a técnica que nós vamos mostrar é para o passe individual. A nossa casa tem a experiência também do passe coletivo. Por quê? Nossas reuniões têm a capacidade da nossa instituição, quando cheia, é mais de 700 pessoas sentadas. Avalie como é que teríamos condições de fazer um passe individual após uma reunião doutrinária. No passado, nós fazíamos isso. Nós tínhamos, após a reunião doutrinária, o passe individual. Só que fomos crescendo, e hoje não temos mais este passe individual na reunião doutrinária, e sim no atendimento fraterno. As instituições devem trabalhar para que possam instalar o atendimento fraterno, que é um momento, né, importante de que o indivíduo traz as suas dificuldades, você conversa, ele ouve uma mensagem, tem uma prece e ele recebe o passe. É claro que em instituições menores nós temos essa possibilidade de estar fazendo o passe individual. O que é que nós pensamos neste momento do passe? É exatamente de trazer à nossa mente esse amor que emana de cada um de nós. Precisamos da técnica? Precisamos, mas de uma técnica mais simplificada, porque muitas vezes se observa que se pensa mais na técnica do que daquilo que emana de dentro de cada um de nós. Então, poderemos estar conjugando técnica com amor? Poderemos, mas não poderemos deixar prevalecer a técnica em detrimento do amor. Nós vamos convidar os nossos dois companheiros, com a cadeira aqui à frente, que nós estaremos para lá, aí, fazendo uma demonstração deste passe, só uma. É a idade que fez com que, nesse momento... Não, você vai para lá, meu assistente. Na hora. Não, pode ficar lá de junto. Em pé de castigo. A plateia ali admirando. Né? Eu vou tomar uma postura fraterna. O passe não vale isso não. Isso é intimidade demais com a pessoa que está tomando o passe. Não vale. Então, o que nós vamos estar apresentando aqui é a nossa experiência. Sabemos que isso difere em diversas instituições, nos diversos locais. Imagine se não vai estar divergindo de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país. O que nós seguimos foi exatamente a orientação de Divaldo Franco, que é o diretor da nossa instituição, e que, com este volume de pessoas que adentra a nossa casa, isso significa que temos também um número grande de passistas. E se cada um vai seguindo o seu caminho, nós não temos uma padronização na técnica. Então, nós vamos estar mostrando, né, as etapas do que nós, enquanto passistas, precisamos estar estabelecendo no momento desse passe. A primeira parte, a relação que se estabelece. Então, João vai estar mostrando, né,
que é somente uma imposição das mãos. Essa imposição normalmente se faz nesse chakra coronário, podemos também fazer nas têmporas. Você deixa num período, a gente não vai ficar cronometrando, 2 minutos, né? Muitas vezes nós sentimos as palmas das mãos começarem a ficar como se tivesse um fluxo de energia, ela esquenta. No passado, a gente via, né, que os magnetizadores faziam atrito com as mãos para poder ter um maior fluxo de energia para, a partir daí, estabelecer esta relação. Após esta relação, nós vamos fazer a dispersão. Qual é este movimento que nós utilizamos na nossa casa de dispersão? Essa dispersão nós fazemos que é exatamente o momento da retirada desses fluidos. Então, quando iniciamos a dispersão, fazemos em torno de 3, 4 movimentos, não mais do que isso, porque, em verdade, o processo não é, nós não trabalhamos com passe de cura. Isso precisa ficar claro. Um passe de cura é um passe que você usa outras técnicas, você tem um tempo mais demorado na aplicação do passe. Então, como esse é um passe individualizado, que é dado no momento, né, que você termina, não é específico para a cura, então ele tem um tempo que é razoavelmente o tempo que se considera necessário para a retirada desses fluidos. Após essa retirada, a gente vem para uma fase de repouso. O que é essa fase de repouso? É exatamente o momento que você faz uma pausa ligeira para iniciar o movimento de ativação. Lembrando que, nesta ativação, o nosso chakra coronário, conforme falado, é um chakra que possui mais de 1000 pétalas, ele é o responsável pelo redirecionar dessas energias. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós acreditamos nisso, não há necessidade de ficar ativando outros chakras. Lembramos, mais uma vez, que não estamos trazendo a técnica de passes para a cura. Muitas vezes o indivíduo tem uma desordem em uma determinada parte do organismo, que tem um chakra localizado, você tem um direcionamento que é diferenciado. Nesta ativação, nós temos, né, como prática a colocação das mãos. Algumas pessoas fazem um ligeiro movimento. Podemos estar parados, lembrando que da ponta dos dedos é exatamente de onde fluem as nossas energias. Então, podemos, no momento que colocamos a mão, fazer uma ligeira curvatura, né, para poder direcionar. Não podemos deixar de considerar a nossa intenção naquele momento. Onde estão os nossos pensamentos? Direcionados para o trabalho, ou naquele momento eu sou um passista, mas as aflições tomam conta do meu ser, pelas dificuldades que eu estou passando, pelos obstáculos que eu estou tentando superar na minha vida, por um processo de adoecimento. Então, neste momento, é o indivíduo que é o transmissor desta energia, mesmo ele sendo passista da instituição, que deverá refletir se ele tem condições, naquele momento, de afastar das suas dificuldades, das suas problemáticas, para estar fazendo a aplicação desta energia, esta transmissão. Porque se há uma doação de energias que ela é movimentada pela ação do nosso pensamento, que estará direcionada no intercurso com os nossos benfeitores, aqueles que são responsáveis por este trabalho de passe, não podemos desvincular a nossa mente do trabalho. É claro que, se perguntarem, mas o indivíduo que foge a isso,
ele está prejudicando aquele que está recebendo, não significa isso. O que vai significar é que a intenção que ele mobiliza poderia estar trazendo um resultado muito maior àquele que está a receber. A espiritualidade está a trabalhar e saberá, neste momento, intervir para ocasionar o benefício para aquele que está numa atitude de receptividade, para, naquele momento, ter um atendimento e, infelizmente, alguém, por uma circunstância da vida, não está bem naquele momento e se dispôs para o trabalho. Então, precisamos ter a lealdade consigo mesma, né, de, enquanto trabalhador nesta área, poder estar ajudando da melhor maneira possível. Então, este foi, assim, um resumo da técnica que nós utilizamos na nossa casa, né, uma técnica que foi sendo modificada para a simplicidade ao longo desses anos, exatamente para poder atender a demanda da clientela que recorre à nossa instituição. Neste momento, nós vamos agora abrir para as perguntas que podem ser feitas, né, e estaremos aqui para responder. Inicialmente, eu gostaria de tocar num ponto que é de uma importância muito grande. É a responsabilidade que nós, enquanto trabalhadores, assumimos com os trabalhos. A organização da casa, quando ela prepara aquela programação, confia da nossa presença, dá a nós a possibilidade de que você é o responsável e você tem que estar aqui. E se a gente, por qualquer coisa, não vai e nem liga, fica difícil, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande quando assumimos uma tarefa, que deveremos dar a essa tarefa aquilo que melhor nós possuímos. Então, a nossa estratégia é uma estratégia muito simples, de uma forma... Nós não podemos dizer zero técnica. Zero técnica é a mente só irradiando amor. Nós não estamos nessa fase. Talvez um dia nós vamos chegar lá. Então, o que a gente pretende na nossa estratégia de ação é uma técnica simples, uma pequena relação no contato, pensamento em Deus, uma dispersão que tem movimentos circulares associados a um arraste longitudinal, como se quiséssemos expulsar ou eliminar coisas desagradáveis, a pessoa está possuindo, uma pausa. 30 minutos, 40, aí a coisa vai, a pessoa vai cansando. Não, é normal da criatura humana ainda. Principalmente se a gente não tem consciência da nossa importância naquele trabalho, para sempre estar renovando a motivação, para sempre estar se doando na direção daquele trabalho, que é uma importância muito grande. Então, essa irradiação energética contínua é sempre a gente estar voltada. Quando tem duas comunicações simultâneas, a gente escolhe uma e direciona-se para aquela. Fica trabalhando em cima daquela, não para aquela e volta para... Porque o nosso pensamento também tem essa mania de a gente estar pulando aqui, pulando ali. É treinamento. É treinamento constante. E aconselhamos a fazer esse treinamento. Pega o livrinho Vida Feliz, que é a mensaginha prática, pequena, ou Minuto de Sabedoria, faça uma leitura assim da página. Depois feche logo. Foi que eu li, para ver como a gente tem dificuldade da compreensão, porque a gente não prestou bem atenção, não ficou ativo aquela. São treinamentos. E todos nós poderemos treinar nisso, gente. É questão de vontade. E agora que temos esse conhecimento, vamos fazer esse exercício. Receptividade mediúnica. Isso é importante que a gente saiba que, às vezes, um assistente participante que já está lá participando 2, 3, 4, 5 anos, aí ele começa a ter um envolvimento diferente
ele sente uma coisinha aqui, sente um arrepio ali, aí ele vai se dar conta de que a sua mediunidade está desabrochando. Porque nem todo mundo desabrocha a mediunidade na hora que nasce, que vem. Né? Não. Às vezes, na idade já madura. A minha ainda não chegou assim efetiva, nessa idade de 77 também não vai. Mas na próxima, se Deus quiser, merecimento eu tiver, eu venho médio. Porque tem umas vantagenzinhas médio que ninguém pode imaginar. Então, ou então, ele está lá, quando o espírito começa, ele se dá conta do móvel daquela comunicação, o que é que o espírito está passando mais rápido do que o doutrinador. Ele chega para o dirigente e diz, olha, eu acho que eu dou para o negócio, viu? Porque eu estou tendo rapidez na percepção daquele entendimento. E, para isso, é necessário que a gente vá vivenciando. Não vamos para a mediúnica porque fomos colocados e a gente vai. Não. A gente tem que ir com amorosidade, envolvido, sabendo por que nós ali estamos. É um trabalho que nós estamos prestando, não para o outro, mas para nós. Todo o trabalho que a gente faz com amorosidade, com carinho, o beneficiário, é quando a gente, às vezes a gente tem visto muito isso, diz, não, eu vou para o centro lá porque eu vou atender os doentes, eu vou atender os pobres, dando o farnel, e a gente vai fazer caridade. Quando é o contrário, gente. Aquilo serve para nós estamos fazendo a caridade a nós mesmos, nós estamos aprendendo a colocar para fora a nossa amorosidade. Porque a gente tem visto também, a pessoa diz assim, mas que coisa horrível, todo dia eu venho para cá fazer essa doação, atender esses sofredores que reclamam de tudo. Quer dizer, a gente quer que eles façam a caridade e ainda quer a retribuição para que aqueles a quem nós estamos atendendo venham dizer, oh, que bom. Não, gente. É um momento que a gente vai se doar. Pouco importa. E você tem que se doar bem, porque a sua doação amorosa não vai dar chance para que ele reaja com violência. Porque o amor supera a violência. E, para encerrar, vou contar um fato de uma questão que eu conheci, que já não existe mais. Isso foi lá em Sergipe. Alguém de vocês já viu falar desse estado no Brasil? E na minha terra, Areia Branca. Então, tinha uma reunião, não era lá na minha terra, mas era lá no nosso estado, de pessoas gradas. Tinha desembargador, tinha advogado, tinha médicos. Era uma reunião pequena, mas de pessoas todos espíritas e todos conscientes das suas responsabilidades. Mas, naquela época, na casa de um deles, tinha uma lavadeira, não é do tempo de vocês isso não, mas não tinha máquina de lavar naquele tempo não. Eram as pessoas que lavavam, pegavam a trouxinha na cabeça e ia lavar para o rio. Então, a reunião se processava tranquilamente. E essa pessoa era uma pessoa muito boa, o coração, ó, daquele tamanho. Quando terminava a reunião, a conversa entre eles era uma conversa assim, de advogado, de médico, e ela começou a sentir que ela não podia participar. Não que eles rejeitassem ela, não, é outra coisa que a gente tem que... Era ela própria que estava, aquela inferioridade que a gente sente às vezes, né? Quantas vezes a gente... Aí ela um dia começou a dizer, eu não vou mais aqui não. Não disse nada e... 3 semanas não teve uma comunicação. Aí eles pararam. Vamos avaliar o que foi que houve.
Aí um deles disse, e cadê dona fulana que nunca mais apareceu? Aí foram atrás dela. De volta. Tudo voltou à normalidade. Do mesmo jeito. Então, uma única pessoa, assistente e participante, que vibrava com amorosidade, é que mantinha aquela reunião. Você vê o recado que manda o mundo espiritual. Ninguém se comunicou para dizer, olha, ela não está aqui não, deixou que... E é assim que eles agem, para que nós não fiquemos mentalmente ligados só esperando. Ah, na minha casa, o mentor veio e disse que as cadeiras têm que ser brancas. Aí o mentor veio e aí vai dizer que se o mentor está fazendo isso, está fazendo um grande mal a nós. Porque nós temos que raciocinar, nós temos que fazer a nossa parte. É o nosso crescimento. Então, é com essa possibilidade que a gente coloca a grande tarefa que tem aqueles que participam na reunião mediúnica, que são assistentes participantes, para a sustentação daquele trabalho. Então, compete a cada um de nós, aqueles que ainda não participamos, nos colocar à disposição para ir ter contato com o mundo espiritual, que é o nosso próximo futuro, sermos espíritos.